foi a raça que adquiriu consciência? O Homo sapiens. A nossa raça moderna, os Cro-Magnon, com o advento do xamanismo. Ou seja, o retorno ao cosmos. Se a gente pega a literatura dos povos antigos, todos eles falam da eternidade, dos homens das estrelas. Até mesmo alguns astrônomos e físicos falam que nós somos povos de estrelas, né? É a nostalgia da origem, da ideia do paraíso, de quando os seres divinos viviam na terra juntos com os homens, que são os deuses. Esse nosso desejo de viver na presença divina é no mundo, e no mundo perfeito foi traduzido e transposto pelos contatados para uma linguagem espacial, ou seja, uma linguagem moderna. Se substitui Cristo por uma nave, e se substitui Deus por um disco voador. Percebe o que ele está falando? Interessante. É apreensível pelo homem atual. É a nossa busca hoje. Essa é a busca, com seus erros e com seus acertos. Pode passar. Aí eu coloquei pequenininho, né? Aí ele fecha esse texto e eu achei super interessantíssimo, que tem a ver com as coisas que eu estou acreditando. A pergunta foi feita para ele se ele acredita nos contatados, na experiência dos abduzidos dos contatados. Ele responde assim: a questão não é crer na realidade desses contatos. Descartando as fraudes deliberadas, o fato é que estão se realizando. Ou seja, um historiador falando que os contatos, os abduzidos existem, os contatos existem. Mas não exatamente da forma como quer ou descrevem os contatados. Aí que veio a ideia. Vou falar depois. Os seres que estão por trás disso, que podem ser extraterrestres ou daqui mesmo, em algumas situações. Existe hipnólogos falando sobre isso. Existe um hipnólogo químico, o maior químico do mundo, ele está entre os maiores químicos do mundo, ele chama Conrad Malanga. Ele acredita que os contatados e abduzidos são seduzidos e são controlados, seja na sua fala, seja na sua mensagem. Se isso for verdade, é uma coisa muito grave, né? Manipulam, olha o que ele diz: manipulam a consciência humana a partir de elementos retirados dela própria. Então, essa coisa, aí entra a minha teoria. Essa atitude de fazer uma abdução científica, linear, familiar, não desfaz, talvez. Não é? Vamos lá abduzir a criança, o pai, o avô e por aí vai, não é? Então fica nesse sistema de abdução por 100 anos mais ou menos. Alguns falam que existe lá atrás, então eu vou partir da ideia dos 100 anos. Agora, se a gente aceitar a teoria do Zecharia Sitchin, de que nós somos produtos de extraterrestres, eles conhecem a nossa biologia, correto? Por que eles vão então tirar sêmen, célula, sei lá o que, cabelo, furar a gente? Não faz sentido. Ou se eles implantaram em nós uma mensagem codificada no nosso DNA, eles também conhecem. Então parece que o propósito é outro. Então existe uma linha espiritualista que defende uma ideia, só que a gente não pode aceitar só essa ideia. Essa ideia pode estar certa? Pode, mas essa ideia dele também pode estar correta. Ou as duas podem caminhar juntas, não é? Não tem ser, porque o ser que eu vi ele dá paz total. Dá paz total. Mas, se a gente levar em consideração essa pesquisa que ele está fazendo, que ele fez, isso é super interessante o que ele fala. Pode passar. Porque esse que você contatou deve ser homem, ele tem bom, tem muito. Então, não sei. O ET vai, igual o Projeto Prato, por que vai jogar as coisas vai queimar as pessoas? Vai jogar, não é? Para fechar então a ideia dos seres incomuns, eu peguei de novo algumas imagens de desenho de crianças abduzidas. Vamos lá, só passar aqui, ó. Olha que interessante. Eu sou educador, trabalhei com crianças durante 15 anos. As crianças não mentem, elas só vão mentir se elas estiverem coagidas. Elas são honestas. Se ela não gosta de você, ela fala: não gosto de você com seu cabelo embaraçado, elas falam.
Não é? Ou se ela gosta, ela fala. Através do sonho também? Pode ser assim também? Pode. O sonho é um canal também de se pesquisar, né? É mais difícil, mas pode explicar, sim. Pode passar. Olha só, não lembra aquelas pinturas das cabeças redondas? Do ET que o Crowley viu? Do ET do cinema? Do ET dos próprios abduzidos? Essas são crianças que foram abduzidas nos Estados Unidos. Pode passar. Ó, viu? Igualzinho, né? Eu estou passando isso, eu já passei aqui na outra palestra, mas estou passando para falar da próxima coisa que eu vou falar. Pode passar. Olha lá. Olha a nave aqui. Você vê uma nave? Se você pegar aquele objeto que parece uma sonda, lá na Itaci, não lembra esses objetos assim? Mesmo aquela nave primeira, no primeiro desenho, não lembra? Criança de quantos anos? Olha, tem de 3, 4, 5, 8, 10. Pode passar. Olha que interessante. Esse aqui, que parece um chapéu, lembra uma pintura. Esse eu não mostrei hoje, porque eu já mostrei outra vez. Uma pintura que tem na caverna de Altamira. Tem lá os pisões de Altamira. Num canto X, que a impressão deu muito valor, tem desenhos que alguns ufólogos defendem que são naves que lembram isso aqui. Esses aqui parece que são as crianças junto com híbridos. Pode passar. Olha que interessante, de novo aqui o chapeuzinho. Olha o ET. Se a gente for levar essa pintura para a caverna, tem a ver, lembra um pouco das pinturas mais primárias, né? Pode passar. Ó, lembrando aqui, pode passar. Acho que é a última. Esse é um texto que eu publiquei. Eu acho que eu vou ler porque é um pouco do que eu entendo sobre a abdução. Não podemos deixar de pensar, porque assim, lembra que eu dei uma palestra aqui, a primeira palestra eu tinha uma ideia X, eu fui mudando aos pouquinhos. Quando você está pesquisando, você vai contatando as pessoas que têm a experiência de fato da abdução, e você vai recolhendo elementos que te faz mudar. A pesquisa é assim mesmo, né? Então eu mudei algumas questões. Aí eu coloquei assim: não podemos deixar de pensar que nós temos qualidades excepcionais que adquirimos na construção de nossa sociedade. Nunca nós devemos esquecer disso. Quem construiu o Egito, por a pessoa, se teve ou não ajuda de ET, se foram nós que construímos. O xamanismo pertence a gente, a arquitetura é nossa, a biologia é nossa, a filosofia é nossa, por aí vai. Essas qualidades são superiores aos nossos erros. Isso não é uma opinião minha, mas estudos que eu venho realizando sobre agressividade. Pensar as abduções apenas por um viés não é sabedoria. Todos os mais importantes e respeitados estudiosos de abduções não têm certeza do que está acontecendo ou que de fato são as abduções. A única certeza que todos eles têm é de que as abduções são realidades inegáveis. Para não sermos precipitados, devemos ser cautelosos quando afirmamos algo sem o respaldo de uma pesquisa mais detalhada do assunto. O que posso falar de antemão é que as abduções, independente se é para nos ajudar ou não, como você falou, né, possuem em seu contorno algumas ações questionáveis em termos social e antropológicas. Pode passar. Existe um site, eu esqueci de colocar o endereço, de não sei se é australiano, que desenvolveu um capacete anti-abdução. Você já ouviu falar disso? Eu devia colocar, né? Eu esqueci. Eu passo para vocês depois. Mas parece que a coisa é séria. Todos os abduzidos, que ele não vende o capacete, ele paga no bolso dele e dá para o abduzido. Todos os abduzidos que ele tem acesso, né, começaram a usar o capacete, as abduções pararam. Isso aqui é um relato de uma mulher, esqueci de colocar aqui as referências, de como eles colocam os nenezinhos das pessoas que tiveram uma relação via, como chama? Inseminação artificial com o ET. Eles ficam nessa espécie de incubadora. É uma coisa esquisita, né? Pode passar.
Bom, agora eu vou mostrar para vocês, para fechar, está acabando, tá? Uma experiência, eu peguei uma experiência, para não pegar várias, do próprio Hancock, está faltando um óleo ali, acho que eu escrevi errado. Experiência com plantas psicoativas, feita por Hancock, onde ele observou em estado alterado de consciência ETs e lemures e naves espaciais. O Hancock, ele tem a seguinte visão do passado, de que o Egito tem 25 mil anos, de que Marte pode ter sido colonizado, ou que viveu alguma espécie de seres lá. Ele nunca se interessou pela essa simbologia extraterrestre, essas figuras ET, seja grega, ele nunca se interessou, muito menos pelas naves espaciais. Mas quando ele fez esse ritual, ele está mudando de ideia. Passa lá para você ver. Esses são os desenhos que ele fez quando a primeira experiência que ele fez foi na Inglaterra, com um médico do lado, um xamã, a esposa e um amigo dele, dentro de uma biblioteca, onde ele não fez um ritual, tá? Ele tomou uma substância, uma planta, um chá, psicoativa, e ele teve uma experiência e ele viu isso aqui. Pode passar. O que ele fez então? Eu vou agora, ele foi para o Peru, né? Ele tomou uma outra posição na pesquisa dele, ele foi para o Peru e fez um ritual completo, xamânico, com uso e tal, e ele viu isso aqui. Pode passar. Olha agora, as naves. Parece até a nave que o Maldonado mostrou. Lembra que ele mostrou aquelas luzes? Lembra? Na apresentação dele, aquelas luzes e aquele coisa mais compridinha, que seria mais redondinho. Hoje ele entende que esses seres, ele não é do imaginário, isso aqui é real. Todas as pessoas que passam por um processo xamânico vê ET desse jeito. Pode passar. O que isso aí prova? Desculpa, só voltando. O que prova então a experiência do Hancock? Que aqueles ET, que aqueles seres, os Homo sapiens lá da época neolítica, tinham as mesmas experiências, idênticas ao que está acontecendo com essas pessoas que praticam o xamanismo. E eles registravam então os seres de cabeças redondas nas paredes ou nas cavernas. Pode passar. Porque eles estão fazendo experiência com os seres. Aqui é em homenagem ao John Mack, que eu acho ele talvez um dos mais completos pesquisadores de abdução, infelizmente ele morreu. E ele fala uma coisa interessante que eu fiquei tão surpreso. Olha, até indico para vocês esse livro aqui, que está disponível no site da revista UFO, e é um livro super difícil de encontrar, em português só essa editora tem, a editora não tem mais, só tem no estoque da revista UFO. É um livro que aborda de 3 maneiras: através da psiquiatria, através da ontologia, que é o estudo do ser humano, e através da epistemologia, que é o estudo do conhecimento. Tudo aqui. O interessante é que tem, olha o que ele fala, por exemplo, ele fala o seguinte, a parte do livro aqui: a ligação com o espírito dos animais é bastante convincente para muitos dos abduzidos. É o John Mack falando. Por exemplo, Carlos Davi, capítulo 14 e 12 desse mesmo livro daqui. Em dimensões xamânicas, necessita de um estudo mais profundo, que ninguém ainda fez. Eu estou fazendo há 10 anos, mas ainda não está tão... Esses fenômenos não podem ser entendidos dentro da estrutura das leis da ciência ocidental, embora, como já disse, sejam bastante consistentes em relação às crenças desenvolvidas há milhares de anos por outras culturas não ocidentais, ou seja, lá atrás, o xamanismo, o taoísmo, o hinduísmo, enfim. Nesse trecho, John Mack reforça o viés das minhas pesquisas. De qualquer maneira, sem falsa modéstia, estou empenhado nessa pesquisa observada pelo grande John Mack. É uma trajetória difícil, complexa e onde os detalhes são imprescindíveis. Eu acho que eu fechei, não tem mais nada, eu acho. Passa outra, acho que não tem mais, acho que acabou. Aí isso aí, gente. Que silêncio. Gente,
coração, o pensamento, logicamente, possa ter falhas nesse meu pensamento, que é uma pesquisa super ainda crua, né? Mas acho que ela vai ter um pouco mais para frente melhor. Mas gostaria que vocês comentassem, perguntassem, fiquem à vontade. Só não joga tomate. Oi. Maurício, eu sou protetora de animais há 10 anos. E eu fico observando o comportamento de alguns animais diante de algumas pessoas. Eles parecem que percebem. Tem animais que parecem que estão lá e não é porque o cara dá comida, não. Ele está lá gratuitamente, parece que ele está cercando. Eu, basicamente, aliás, pessoalmente, eu acho que os meus animais chegam na minha casa. Eles entram, há 3 meses atrás eu abri o portão, os cachorros foram entrando, aí eu vi uma coisa branca na cara, eu falei, que isso? É o quinto? Não, não é branco, a branca já entrou, era uma gata. Olha só. E ela entrou, ela foi jogada no vizinho da esquina, que ela era muito arredia, batia, não aceitava nada. Hoje ela dorme na beirada da minha cama. Às vezes a gente acha estranho, porque dependendo dos lugares que eu vou, quando eu sinto alguma coisa, sempre tem um cachorro que vem e é aquela história. E isso daí é muito interessante, que a minha visão espiritual ou não, é a manifestação de seres incomuns, vamos dizer assim, né? Pode ser até mais. Talvez que estejam querendo transmitir ou passar assim, uma certa aceitação, uma evolução com relação ao outro ser, que não é semelhante. Eu tenho a minha opinião é o seguinte, que como ser humano, ele deixou de crer em anjos, porque assim, nós deixamos aquela coisa, nós hoje vivemos para crer. Eu acho que os animais, na forma espiritual, eu tenho os dois lados, né? Também estudo ufologia. E também não descarto a espiritualidade. Então eu acho que essa questão que hoje eles estão como animais, porque na verdade nós distanciamos essa coisa de anjos, de seres de asa. Essa coisa parece que ficou um pouco mitológica. O ser humano, como ele ficou mais materialista, talvez, agora ele esteja, eu não sei se é a natureza, o universo, ou a própria condição humana, esteja tentando resgatar através assim, olha, tá vendo esse aqui? Ele não é só seu animal de estimação, ele não é só seu amigo, ele é o seu anjo do guarda. Hoje eu coloco os animais nessa categoria. Não são os mesmo porque você sabe que não é nós que escolhemos ser animais. São eles que nos escolhem. Então tem uma coisa misteriosa nisso daí, né? Lembra que eu falei que existe os antropólogos falando que o xamanismo é uma linguagem. Linguagem é uma comunicação. Essa comunicação, a gente perde de vez com o advento. Duas coisas importantes aconteceram na história. Quando a alquimia foi vista de uma forma totalmente equivocada, que foi final da Renascença. Quando entre aspas, bruxaria foi vista com uma forma negativa, perdemos. E quando veio a era industrial e tirou de nós todo esse encantamento pela natureza, ali a gente perdeu de vez essa linguagem, sabe? Então assim, se você sai desse território, desse período, e vai lá para trás, essa comunicação com os animais, afetiva e outras formas de comunicação, eram muito fortes ainda. O comportamento do cachorro, eu tenho um livro que é impressionante, eu esqueci o título de um antropólogo, que ele fez um estudo. O comportamento do cachorro, do século XIX para cá, do cachorro, que vive com a gente, mudou radicalmente. Mesmo os animais que a gente chama de selvagens, você pode ver, existem 2 vídeos na internet
de leões. Não sei se vocês viram isso. Eu chorei feito um. Ixi, mas tem um casal de homens que criavam um leão em casa. Vocês viram isso? Como eles não poderiam mais ficar com o animal, porque o animal é muito grande, eles devolveram para a floresta. Passou um ano. Aí o que o biólogo falou? Pô, esse animal vai te devorar, você é louco. Quando eles chegaram, os dois, diante desse leão, esse leão abraçou os dois. Não é? E ele toma cuidado, não tem garra, não tem nada, ele toma cuidado e começa a lamber e tal. E você percebe que ele tem uma afetividade. Então eu estou muito na ideia da afetividade. Né? A gente está em busca da afetividade de várias maneiras, inclusive com a natureza. Então eu acho que essa aproximação, logicamente os animais nos escolhem. Eu tenho 3 gatos e tenho uma cachorra. A minha cachorra, eu fui adotar uma cachorra numa instituição e tinha lá uns cachorrinhos tudo bonitinho, tudo cheirosinho, e a minha, que está comigo hoje, estava totalmente destruída, com verme, estava suave mesmo. E ela ficava assim. Eu falei, calma, só estou fazendo, brincando com ela, calma, foi uma média aqui, já vou pegar você, fica tranquilo, né? E eu sou assim com ela hoje, eu brinco com ela. Ela me conhece, ela sabe que eu estou triste, ela sabe que eu estou feliz, ela sabe que eu estou com um problema, ela sabe tudo. Incrível o comportamento, porque não só. A gente só tem que tomar um cuidado, que aí já é um fenômeno social, de substituir um animal pelo filho, aí já é um problema. Eu já vi pessoas de carrinho de nenê, aí já é exagero do software. Mas eu acho que a gente precisa também se aproximar das plantas, não falo só das plantas psicoativas, das plantas. Faz uma experiência, pega uma planta e coloca a música. Coloca a música X, coloca, sei lá, um filme. Elas mudam de comportamento. Pode ver. Pegar minha dois, o pessoal já gosta de um filme aprender. Porque hoje a ciência está admitindo que tudo é vibração, né? Tudo é vibração, a vida é uma vibração. É Frequência, né? Então acho que faz sentido toda essa relação, essa retomada. Porque a gente perdeu muito com a era industrial. Já eu acho que a gente ganhou isso aqui, essa edificação da forma que ela foi feita, é graças à Revolução Industrial. Só que a gente não soube administrar essa chegada da indústria. Então, a indústria, ela pensa em quem? Na indústria. Ela não pensa na gente. Eu até falei hoje com um amigo, quem estraga o planeta são as corporações. Garanto que todo mundo que está aqui quer deixar o planeta conservado, quer ter uma vida melhor, quer comer melhor, não é? Quer ter um conforto